Muito bem, estamos de volta. Um ouvinte nos escreveu carinhosamente, então vamos respondê-lo, né? E a pergunta é: uma vez que uma mulher já tenha prévia exposição e sensibilização ao RH, esta deve receber o Rogan após o parto? Então é o seguinte: se a mulher tem o RH negativo e fez a profilaxia correta, a cada exposição ao fator RH positivo, a cada gestação, se ela precisar de uma cirurgia com transfusão de sangue, ela vai precisar, receber um RH positivo por engano, ela vai precisar, um aborto, ela vai precisar do fator do Rogan. Mas caso ela já tenha feito a sensibilização, isso é uma pergunta muito boa. De fato, não tem mais utilidade fazer a prevenção, porque ela já fez a sensibilização. Então, a princípio, não há vantagem em fazer o Rogan para uma mulher RH negativa que já esteja sensibilizada. Aí não há mais nada a fazer, sem tratar o problema. Muito bem. Essa aula, ela no ano passado não estava em neonatologia, ela estava perdida em outro lugar. Mas estava no curso, sem dúvida. Mas as infecções, aí, por um pedido até dos alunos, eu incluí, da direção e tudo mais, incluir na neonatologia as infecções congênitas. Pega o bebê, mas também pega crianças maiores. Mas está aqui. Enfim, vamos falar das infecções congênitas com destaque para sífilis congênita, que tem um programa especial do Ministério da Saúde para o combate à sífilis congênita. Então está aí, ó, diretrizes do controle, para o controle da sífilis congênita, uma foto bonita, né, que tem aí na capa dessa publicação do Ministério da Saúde, e fala o seguinte: o resumo dessa publicação sobre a transmissão vertical é uma disseminação via transplacentária, ou seja, hematogênica, do agente bacteriano da sífilis, o Treponema pallidum. Em que fase da gestação o concepto pode ser infectado pelo treponema? Em qualquer fase da gestação, primeiro, segundo ou terceiro trimestre. A taxa de transmissão, ela vai ser maior quando a mãe está na fase primária ou secundária da sífilis, que a transmissão chega a 70% a 100%, porque a taxa de treponema na corrente sanguínea materna é muito alta. Já na sífilis latente tardia ou terciária, formas mais tardias da sífilis, quando na mãe, a transmissão é menor, porque a taxa de treponema no sangue da mãe é menor. Então cai para 30%, de 70% a 100% para 30%. Aleitamento pode transmitir o treponema só se você tiver uma lesão na mama. Uma sífilis secundária, uma lesão cutânea na mama, próximo do local do mamilo, onde a criança mama. Difícil essa situação acontecer, né? Então, aleitamento materno totalmente liberado. Se a mãe não trata, a gestante, melhor dizendo, não trata, o risco dela perder a criança por um aborto espontâneo ou por um nascimento, nascendo a criança morta, ou natimorto, é de 40%, bastante alto. Há uma dificuldade no diagnóstico clínico. Qual seria o percentual das crianças que estão com treponema infectadas e nascem assintomáticas? Mais do que 50% das crianças nasce aparentemente muito bem, saudável, sem nenhuma alteração ao exame físico ao nascimento e tem sífilis. Então, usar a clínica para pensar em sífilis não é uma boa jogada. A ideia é tentar fazer o diagnóstico no pré-natal na mãe com sorologia e não esperar o exame físico para o exame físico te dar uma dica, porque isso não vai acontecer na maioria das vezes. A sífilis congênita pode ser precoce ou tardia. O que define isso? Sinais clínicos e o tempo, especificamente. A congênita precoce acontece com manifestações antes dos 2 anos de idade completo. A tardia, depois dos 2 anos. Então, 2 anos é a marca entre o divisor de águas entre precoce, antes dos 2 anos, e tardia, depois dos 2 anos. O que eu vejo na precoce? Crianças prematuras. Nascem prematuras. Crianças com retardo do crescimento intrauterino, crianças pequenas para a idade gestacional. Hepatomegalia, hepatite, lesões cutâneas, pênfigo palmar. Olha só,
essas lesões cutâneas no neonato com a sífilis congênita precoce. Foto do Nelson, bem bacana, né? Bastante lesão de pele. Condiloma também pode aparecer. Rinite serossanguinolenta, então a criança tem uma rinite constante, desde que nasce, desde as primeiras semanas de vida, muitas vezes com sangue, pensar na sífilis congênita. Pode acontecer uma pneumonia gravíssima na fase neonatal, que é difícil de diferenciar de uma pneumonia, numa sepse, uma infecção pelo streptococo do grupo B, aquela pneumonia alba da sífilis, o pulmão fica todo branco, faz uma SARA gravíssima, pode acontecer. Podem haver alterações ósseas, com a periostite ou a osteocondrite. A periostite, ela dá uma imagem duplicada aqui na parte lateral do osso. No desenho do osso, a imagem fica duplicada, porque o periósteo está inflamado. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, mas é o periósteo inflamado, a periostite. E a osteocondrite é o acometimento ósseo-articular do osso e da articulação, geralmente ossos longos, aqui no membro inferior. Parece que o osso foi comido, né? Pega osso próximo da articulação, uma osteocondrite. Quem que dói mais, a periostite ou a osteocondrite? A osteocondrite. A osteocondrite incomoda muito, ao ponto da criança, às vezes, não conseguir mexer o membro de tanta dor. E aí a sensação no exame físico é que aquele recém-nascido, aquele lactente, tem uma paralisia. Só que isso foi identificado como uma falsa paralisia, uma pseudoparalisia, porque não há lesão nervosa. Há uma dificuldade de movimento por causa da dor. Tratou, melhorou, curou, vai mexer. Então, é uma pseudoparalisia descrita entendida dessa forma por Parrot. Então, pseudoparalisia de Parrot. Clássica da sífilis. Como é que isso cai em prova? Criança que quando vai para o colo, um recém-nascido, um lactente, chora muito, sempre irritado e tal, mas quando vai para o colo, piora. Geralmente, no aconchego, a criança fica mais tranquila. Então, pegou a criança com uma osteocondrite e apertou ela, ela vai sentir mais dor. Então, quando ela vai para o colo no aconchego, ela fica mais chorosa, mais irritada. Esse é o caminho para a gente acertar essa questão. Sífilis congênita, osteocondrite. Alterações no laboratório. Destaque para o hemograma, onde eu vou ter pelo menos uma bicitopenia. Uma anemia hemolítica, mas com cumbis negativo, porque não é o anticorpo contra a hemácia, é o treponema destruindo a hemácia. Então, uma anemia hemolítica e uma trombocitopenia. Essas duas alterações não costumam faltar. Então, tem uma bicitopenia. E eu posso ter leucocitose e posso ter leucopenia. Aí eu tenho uma pancitopenia, porque eu tenho anemia, trombocitopenia e leucopenia. Mas geralmente bicitopenia, anemia e trombocitopenia, plaquetopenia. Agora tardia, maiores de 2 anos. Olha as lesões, primeiras fotos. Uma alteração na tíbia, uma alteração na articulação do joelho, uma alteração aqui na fronte, no osso frontal, no nariz, nos dentes. Primeiro, a tíbia em lâmina de Sabre, aquela periostite, cronicamente, levando a reação inflamatória, a tíbia fica com um aspecto de lâmina de Sabre, essa lâmina curva. Isso é visível à ectoscopia e ao raio-x. Articulações de Cluton, aquela osteocondrite, cronicamente pode levar a uma, principalmente se não tratada a sífilis, pode levar a uma lesão crônica da articulação, com alteração de tamanho, com fibrose, uma série de alterações definitivas às vezes, sequelas mesmo. A fronte olímpica também pelo mesmo caminho da periostite, um crescimento ósseo exagerado. No Nelson está que essa foto é de uma fronte olímpica. Não me parece tanto, mas tudo bem. Vou confiar nele. Ele é meu amigo. A fronte fica para frente, chamada fronte olímpica. O nariz em cela, lembra daquela rinite serossanguinolenta? Pode destruir o septo nasal, se não tratada, e o nariz entra, porque você perde septo aqui. É o nariz em cela. E os dentes de Hutchinson, que são essas alterações, essas rágades alteradas, principalmente nos dentes laterais, incisivos, enfim, você tem umas alterações nos dentes, um monte de serrinha assim, mal formados, dentes de Hutchinson,
fazem parte da sífilis congênita tardia. Outra alteração, Haggards periorais, lesões. Pode haver uma lesão na córnea, uma ceratite intersticial. Pode haver surdez. Tudo isso pode acontecer na sífilis. E a morte durante a gestação? A gente viu que 40% das gestações podem ser perdidas por causa de uma sífilis não tratada na gestação. Eu posso ter um natimorto, eu posso ter um aborto. O que vai definir, separar um do outro é quando a perda fetal é abaixo de 22 semanas de gestação, ou a criança não pesou nem 500 gramas, é aborto. Quando a criança conseguiu superar 500 gramas, ou passou de 22 semanas de gestação, classifica como natimorto. De qualquer forma, é uma perda fetal. E a pesquisa do treponema? Em laboratório comum, não dá para fazer cultura. Então, a avaliação microscópica de uma lesão, por exemplo, um cancro sifilítico, um raspado, pode mostrar em campo escuro os treponemas móveis. Ou pode mostrar, pela imunofluorescência direta também, a presença do treponema, até com uma sensibilidade e especificidade superiores à clássica pesquisa em campo escuro. Mas o diagnóstico, mais do que isso, vai se basear nos testes do sangue, testes sorológicos, que é a principal forma de diagnóstico, onde temos os testes não treponêmicos e os testes treponêmicos. Sorologia não treponêmica, a gente tem o VDRL e o RPR, que tem o mesmo valor, mas aqui no Brasil, basicamente, a gente faz o VDRL. Eu sempre achei que essa sigla VDRL fosse alguma coisa relativa a sífilis, que remetesse a sífilis, mas ela significa Venereal Disease Research Laboratory. Nada a ver com sífilis. Tudo bem. É o VDRL. VDRL, basicamente, para sífilis. E tem um RPR, Rapid Plasma Reagent, que esse a gente praticamente não faz aqui no Brasil. O VDRL é um exame de triagem. Como todo exame de triagem, ele tem uma sensibilidade altíssima. Muito sensível. Então, ele pega todo mundo que tem e quem não tem também. Então, ele dá uns falsos positivos. Mas é raro ele dar um falso negativo. Agora, essa é uma vantagem, né, do VDRL, muita sensibilidade, não vai deixar passar ninguém. Outra vantagem, ele pode ser titulado. Isso permite o acompanhamento do tratamento. Titulado, 1 para 1, aí dilui o soro, continua positivo, 1 para 2, dilui de novo, 1 para 4. Quanto mais treponema tiver, quanto mais anticorpo tiver, relacionado a esses treponemas, a titulação vai ter um valor maior como positiva. E quando eu começo a tratar, ela vai diminuindo. Beleza. Desvantagem, falso positivo e falso negativo. Falso positivo é muito mais fácil, porque é um exame muito sensível. Quando é que ele pode ser falso positivo? Ele pode dar uma reação cruzada com outras infecções treponêmicas, que aqui no Brasil não são tão frequentes. Ou outras doenças, aí sim, colagenoses como lúpus, doença do anticorpo antifosfolipídio, hanseníase, tudo isso pode, hanseníase é uma infecção, sem dúvida, mas podem dar uma reação cruzada com o VDRL. Aí dá um 1 para 4, 1 para 8, não dá uma titulação muito alta, não. Mas na gestante, 1 para 1 já é positivo. E o falso negativo? Apesar dessa possibilidade ser muito rara, muito difícil de acontecer, existe uma situação chamada efeito prozona, que é o seguinte: tem tanto anticorpo, que por uma questão química, biológica, não há reação. Então, você tem certeza que aquele paciente tem sífilis, ele tem uma série de características clínicas. Aí você faz o VDRL e vem negativo, porque tem tanto anticorpo que ele fica negativo. É um falso negativo. É raro isso acontecer. Tem tanto anticorpo que é uma zona, né? Efeito prozona. Como é que você resolve isso? Você dilui aquele soro uma vez, aí ele vai ficar positivo. Então, o ideal numa investigação de sífilis, principalmente se há quadro clínico para isso, não confiar no VDRL que não tenha sido repetido com pelo menos uma diluição. Que aí diluiu, deu negativo, aí é negativo mesmo. O efeito prozona é vencido pela diluição em pelo menos uma vez daquele soro. Na gestante, vamos considerar 1 para 1 positivo, embora isso pudesse ser uma cicatriz sorológica, mas na gestante não dá para arriscar, porque aí o feto pode se contaminar. A tendência do VDRL é o quê? Essa titulação ir diminuindo até negativar, mas às vezes não negativa, às vezes fica positivo. Mas na maioria das vezes
vai negativar completamente. Em quanto tempo vai ficar negativo o VDRL? Na sífilis primária, na sífilis secundária e na doença congênita. Na sífilis primária, 1 ano depois de tratado, o VDRL tem que estar zerado. Na sífilis secundária, em 2 anos. É fácil lembrar, na primária 1 ano, secundária 2 anos, ele vai zerar. E na doença congênita, quando a criança tem sífilis, demora, mesmo com tratamento, alguns meses para zerar o VDRL ou até 2 anos. Aí com 2 anos ele vai desaparecer. Qual é a limitação para o diagnóstico na criança? Dos testes sorológicos no lactente. Esses anticorpos que a gente vê na mãe, VDRL, mais os testes treponêmicos, são anticorpos que passam pela placenta. Então, se eu testar na criança, vai dar positivo também. É da criança esse anticorpo? Não sei. Pode ser da criança, pode ser da mãe. Se os títulos da criança, logo quando ela nasce, pareados com os títulos maternos, mostrarem um valor quantitativo maior, então provavelmente a criança recebeu o anticorpo da mãe e ainda produz também, de forma que essa soma dá um resultado maior do que o nível da mãe. Aí a suspeita de sífilis congênita é maior. Agora vamos imaginar a criança que só recebeu o anticorpo da mãe, mas não tem doença. O treponema não passou pela placenta. Quando é que esse VDRL vai ficar negativo? Depois de 3 meses, essa titulação começa a cair na criança e fica negativo depois de 6 meses. Sem tratamento porque ele não tinha doença, só tinha anticorpo. O treponema não passou, só passou o anticorpo. No slide anterior eu disse que na sífilis congênita de fato, o VDRL pode demorar até 2 anos para ficar negativo. Mas nesse caso não há. No caso anterior havia doença, demora até 2 anos, mesmo com tratamento. Agora não, é só passagem de anticorpo. Então, de 3 meses a 6 meses ele vai negativar, porque foi só anticorpo. E a sorologia treponêmica? O TPHA, que é uma aglutinação do treponema pallidum, o FTABS, o ELISA. A sorologia treponêmica, o ideal seria a gente sempre que tivesse um VDRL positivo, que é um exame de triagem, fazer um exame que é mais específico, que é a sorologia treponêmica, específica para o treponema. Essa, quando positiva, dificilmente não será a sífilis, o treponema pálido. Você dificilmente vai ter um resultado falso para isso. Como é que funciona a sorologia treponêmica? Ela não tem titulação. Então, ela não mostra se eu tenho uma doença. Ela não é útil para perceber o tratamento. E esse exame sempre vai ficar positivo. Então, trator continua positivo. VDRL fica negativo. Teste treponêmico, FTABS, vai continuar positivo para o resto da vida. Então, é uma memória imunológica. Então, ela não permite, por não ser quantitativa, acompanhar tratamento e diferenciar uma situação aguda de uma situação passada. Teve a sífilis congênita, teve o treponema, tratou, VDRL vai negativar. E o FTABS, e o outro teste treponêmico, continua positivo para o resto da vida. Agora, digamos que a criança não adquiriu o treponema, só houve passagem de anticorpos. O FTABS ou qualquer outro teste treponêmico, ele continuará positivo até 1 ano e meio de idade, até 18 meses. Então, é uma besteira colher teste treponêmico de recém-nascido. Porque esse vai ficar positivo até... Primeiro que não tem titulação, então não posso comparar com o da mãe. É todo mundo positivo e ponto. E depois que ele fica positivo, sendo anticorpo materno, até no máximo 1 ano e meio. Quando é que vale a pena eu fazer um teste treponêmico da criança que teve sífilis congênita, ou pelo menos houve essa suspeita intensa, e ela tratou, etc. Depois de 1 ano e meio de idade. Que aí eu olho se de fato ela teve ou não sífilis. Porque se ela tiver, depois de 1 ano e meio, teste treponêmico positivo, significa que ela realmente teve sífilis congênita. Mas eu tratei, né? Então beleza, estou tranquilo. Então depois de 18 meses, define o diagnóstico de sífilis. É sífilis mesmo, congênita. É importante no estudo da sífilis congênita avaliar o líquor. Antes da penicilina ser descoberta, a neurosífilis matava muito. Porque o treponema ele tem uma grande afinidade pelo sistema nervoso central. E aí o que eu vou estudar no líquor? Célula, proteína e VDRL. Então, se eu tiver aumento de célula ou de proteína, é um indício
de neurosífilis. Se eu tiver VDRL positivo no líquor, pode ser 1 para 1. É neurosífilis com certeza. Qual é o cuidado que eu devo ter no recém-nascido nessa pesquisa de célula e de proteína? Lembrar o quê? Que o recém-nascido, até 1 mês de idade, tem um nível de células e de proteína maior do que no restante da vida toda. No restante da vida toda, você aceita no máximo 5 células. A partir de 5 já é problema. Já tem célula demais no líquor, por milímetro cúbico. E proteína você aceita até 45. 30, 45. No recém-nascido, pleocitose é só quando os leucócitos passam de 25 e não de 5. E aumento de proteína no líquor do recém-nascido é acima de 150. Já na criança maior, não. Acima de 5 é que eu vou ficar preocupado e acima de 40, 45 é que eu vou ficar preocupado. Mas olha só, 150 de proteína. Já aconteceu de eu atender uma mãe com uma criança de 2 anos de idade que vinha lá no prontuário dela, neurosífilis. E tratou, ficou boa. Na fase neonatal que fez o diagnóstico. Tranquilo, tudo bem. Mas a mãe, aquilo incomodava a mãe. Eu percebia durante a conversa que a mãe tinha uma sensação de culpa, porque a criança teve neurosífilis. Será que a criança vai ficar uma sequela? Aparentemente não tinha nenhum problema, até porque ela tratou corretamente. Beleza. Mas aí, normalmente a gente pede o FTABS depois de 18 meses. Já tinha 2 anos, primeira consulta, falei, vou pedir. Para a gente saber se realmente essa criança teve sífilis ou não. E pedi, veio o exame na outra semana e veio também os exames do berçário que eu não tinha conseguido recuperar ainda. FTABS, negativo. Ou seja, não tinha memória imunológica. Já falava contra sífilis. Aí fui olhar o prontuário do berçário. Líquor, 90 de proteína. Diagnóstico neurosífilis. Errado. Errado o diagnóstico. Porque eu tenho que ter no líquor muita proteína demais no recém-nascido. Mais de 150 para dizer que tem aumento de proteína no líquor do recém-nascido. Porque o líquor dele tem mais proteína que normalmente se vê. Normalmente a gente vê 40, 45. No recém-nascido, até 150 é possível. Então, aquele valor de 90 era normal. Pô, eu falei isso para a mãe ficou super aliviada. Nada como tirar a culpa das pessoas, né? Culpas que não deveriam existir, né? Então, economizei para ela muito tempo de terapia e tal, de análise. Beleza. Então, passou de 28 dias, aí sim a gente considera 5 como valor limite de célula no líquor e 40 de proteína. Se eu tiver um VDRL positivo no líquor, aí não tem perdão, é neurosífilis, com certeza. Mas é dificílimo ter um VDRL positivo no líquor. Os estudos de imagem que a gente faz no recém-nascido, o raio-x de ossos longos, para buscar a osteocondrite e a periostite, a gente já viu, né? Muita dor, pseudoparalisia de Parrot, chora no braço dos pais, é um macetinho da prova. E a sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória desde dezembro de 86. Então, uma doença que está sendo marcada, investigada, e com um protocolo recente do Ministério da Saúde, a ideia é acabar com a sífilis congênita. Como é que se controla a sífilis congênita, então? Primeiro, começa com uma boa assistência pré-natal. Fazer VDRL assim que descobrir a gestação, no primeiro trimestre, e também em torno do segundo para o terceiro trimestre, com 28 semanas de gestação. Porque a mulher pode adquirir a sífilis ao longo da gravidez ou não pode? Pode. Então, é difícil, mas pode. E aí a prevenção ideal é prevenir antes da gravidez. Ou seja, antes de engravidar, a mulher em idade fértil deve fazer um VDRL. E aí, com o diagnóstico precoce dessa sífilis em mulheres em idade reprodutiva e também no parceiro, é mais uma forma de evitar a sífilis congênita. Como é que trata, nessa prevenção, a sífilis quando eu tenho uma não gestante ou nutriz, de acordo com a fase da doença? Então, sumariamente, na sífilis eu tenho, na sífilis primária, o cancro duro, que no homem é uma lesão que passa muito rápido, como na mulher também, né? Então, o cara está com aquela lesão ali no pênis. Aí, pô, vou no médico, não vou no médico, vou no médico, aí, pum, passou, melhorou. Depois de uma semana, curou. Ah, deixa para lá, está resolvido.
E aí não procurou, não atendeu, não tratou na fase inicial. E na mulher, que muitas vezes o cancro aparece lá no colo, a mulher não tem como ver a lesão, então passa despercebido mesmo. Na sífilis secundária, há lesões de pele, mucosas, generalizadas, poliadenopatia, mas tudo muito não específico, né? Pode ser muita doença. E na sífilis tardia, lesões terciárias, a gente tem lesão cutânea mucosa, mais intensa, pode ter a neurosífilis, que é gravíssima, pode ter alteração cardiovascular, osteoarticular. Então, como é que trata a não gestante? Está pequenininho aqui, né? Vou ler para vocês. Na sífilis primária, é mais difícil a gente pegar uma sífilis primária, geralmente secundária, mas na primária, penicilina, benzatina, a mulher não está grávida, penicilina, benzatina, 2.400.000 unidades, 1.200 em cada nádega, ou em cada braço. Caiu o braço, mas 2.400 total. Na secundária, faz mais uma dose depois de uma semana. Na terciária, ou na latente tardia, mais uma dose depois de mais uma semana. Então, na primária, uma dose de 2.400, na secundária, 2 doses com intervalo de uma semana, e na terciária, 3 doses com intervalo de uma semana. O detalhe é, quando a mulher não está gestante, ela pode optar por um tratamento com doxiciclina, tetraciclina, eritromicina, por via oral, durando 15 dias. Agora, se ela tiver neurosífilis, aí tem que ser a penicilina. Outro detalhe importante. Quando ela não está grávida, o controle sorológico é a cada 3 meses. Não tem uma urgência desse controle. Agora, orientações durante o tratamento. Vai acompanhando pelo VDRL a cada 3 meses. Não está grávida. Subiu de novo o título, significa que precisa retratar. Agora, o tratamento durante a gravidez. Diagnosticou, tratou imediatamente, tanto a gestante como uma condição importante para considerar o tratamento bem feito. Tratar o parceiro também, sempre. O tratamento é penicilina. Na gravidez tem que ser a penicilina, que é a única droga que realmente se confia para tratar igualmente o feto, ou evitar que o feto seja contaminado. Se a gestante for alérgica à penicilina, é tão importante fazer a penicilina quando a mulher está grávida e tem sífilis, que a recomendação número 1 é procurar um alergista e junto com ele fazer uma dessensibilização e fazer a penicilina. Fazer um tratamento da alergia e usar a penicilina. Ela vai ter que tomar 2 doses, que é secundária. Então, na semana seguinte, junto com o alergista, desensibiliza e faz a outra dose. 3 doses, mesmo processo. Não estou afim, não quero, não conheço nenhum alergista, não confio em ninguém. Bem, então não vai tomar penicilina. Então trata com a eritromicina. O feto será considerado um bom tratamento? Para a mulher está resolvido, para o feto não. Então ela é considerada de tratamento inadequado. O adequado é penicilina. Então, em tamanho maior aqui ficou mais bacana, né? Gestantes com sífilis primária, mesma dose de tratamento, 2.400, secundária 2.400 em 2 séries, 4.800 total, terciária também 2.400 a cada semana, 3 doses, 7.200 a dose total. A diferença grande aqui, só tem essa opção de tratamento, só a penicilina. Mas não vai tomar penicilina de jeito nenhum. Vai no alergista, desensibiliza e trata. Não quero, então é eritromicina, mas aí o tratamento não foi adequado. E outra diferença, essa talvez mais importante, chama mais atenção. O controle de cura, quando a mulher está grávida, é mensal. Tem que ficar mais de perto. Não dá para esperar 3 meses para fazer outro VDRL. Todo mês faz VDRL. Porque aí você acompanha a titulação caindo. Então, quando é que eu considero o tratamento da mãe adequado para sífilis? Fez o tratamento completo, compatível com o estágio da doença, com penicilina. Então, era secundária, fez as 2 doses com intervalo de uma semana de penicilina. E outro detalhe, o tratamento acabou, passou 1 mês ou mais, e aí a criança nasceu. O tratamento não pode terminar em menos de 30 dias do nascimento da criança. Terminou hoje, a criança nasceu daqui a 15 dias, considera inadequado. Tem que terminar o tratamento, passar 1 mês, e depois a criança nasce. Ou mais do que 1 mês. E outro detalhe, talvez esse mais difícil de ser conseguido, é tratar o parceiro. Mas o parceiro fez o exame dele e deu negativo. É corno? Não sei se ele é corno. Eu sei que ele vai ter que tratar de qualquer jeito. Tem que tratar. Não tem jeito. Deu negativo. É o parceiro? Vai tratar também.
Senão você não considera adequado o tratamento. Ele pode ter dado um falso negativo, né? Tratamento inadequado para sífilis materna. É o contrário, né? Usou um medicamento que não era penicilina, o tratamento não foi completo, o tratamento terminou. Em menos de 30 dias depois rolou o parto, não mostrou queda do VDRL, ou até mostrou aumento, parceiro não tratado. Essa é a parte mais difícil. Como é que isso cai na prova? Eles não dizem tratamento inadequado ou adequado, eles simplesmente botam aconteceu de tratamento ser assim, aconteceu do parceiro ser tratado assim ou não, e aí você, pelos dados do enunciado, define se foi adequado ou inadequado. É a gente que define, geralmente. Eles não vão dar esse mole, né? A gente define e a partir daí define conduta. Quando a gestante tem uma sífilis secundária, que é aquela que mais passa para a criança, porque o índice de treponema no sangue é muito alto mesmo, ela vai fazer quantas doses de penicilina? 2. Na primeira dose, como a penicilina é muito eficaz contra o treponema, na primeira dose que for feita, vai haver muita morte de treponema. E isso pode gerar uma reação inflamatória pela morte do treponema em excesso, que é o que a gente espera. Só que isso pode gerar uma reação inflamatória intensa, conhecida como reação de Jerisch-Herxheimer. Não sei se é alemão, deve ser, mas enfim. Essa reação de Jerisch-Herxheimer, que é uma reação inflamatória em resposta à morte maciça de treponema com a primeira dose da penicilina, pode levar a uma situação extrema, inclusive com perda do feto. Então, na gestante com sífilis secundária, a primeira dose do tratamento tem que ser feita no ambiente hospitalar. A mulher fica internada, faz a penicilina e espera 24 horas pelo menos. Isso acontece nas primeiras 24 horas. Ficou bem, tudo bem. E vai sendo acompanhado tanto a mulher, a gestante, como o feto. Cardiotocografia, etc. Exames que possam avaliar a vitalidade da criança, do feto. Na segunda dose já não é necessário, porque aí já morreu treponema demais. A segunda dose é um último tiro ali para matar quem sobrou, mas já não tem essa reação. Sempre que tiver um VDRL positivo, tem que fazer um anti-HIV. Mas isso é obrigatório na gestação. Anti-HIV e VDRL, independente de algum ser positivo ou não. A verdade é que a sífilis facilita a infecção pelo HIV e vice-versa. O HIV facilita a sífilis. E agora chegou na parte do pediatra, né? Como é que eu vou manejar o recém-nascido cuja mãe teve sífilis na gravidez? Primeiro, o VDRL do recém-nascido não pode ser colhido do cordão. Aquela geleia de Wharton ali que tem no cordão, ela pode atrapalhar a confiabilidade no exame. Então tem que colher sangue do recém-nascido da veia dele, não pode pegar do cordão quando nasce. Que aí é molinho, né? Não precisa furar a criança. Seria melhor, mas não dá, porque não é confiável. Então o VDRL é a amostra de sangue periférico do recém-nascido. Não adianta, não pode colher do cordão o sangue. Como é que maneja o recém-nascido? Além do VDRL, raio-x de ossos longos, para a gente ver periostite, osteocondrite, hemograma, que pode ter aquela bicitopenia, e o líquor, para ver se tem neurosífilis ou não. Para quem que eu faço isso? Para todos aqueles com VDRL reagente ou suspeita clínica de sífilis congênita. Então vamos lá, a gente vai definir o acompanhamento e o tratamento do recém-nascido de acordo com a situação da mãe. A mãe teve sífilis não tratada, então temos dois grupos, o tratado inadequado pela mãe e o tratado adequado. Então, a mãe não foi tratada de forma adequada. Independente do VDRL do recém-nascido, a gente vai fazer hemograma, raio-x e punção lombar. Se eu tiver alteração clínica, ou sorológica, ou radiológica, ou hematológica, penicilina cristalina ou brocaína por 10 dias. Se o líquor mostrar alteração, aumento de célula acima de 25 no neonato, aumento de proteína acima de 150, VDRL positivo, ou seja, tem alteração no líquor, aí a única penicilina confiável que realmente atinge o sistema nervoso central é a penicilina cristalina. A procaína não pode ser feita. Aí a cristalina 10 dias. É o que eu falo. Alguém tem que ser cristalino nessa história. Ou é o líquor ou é a penicilina. Se o líquor não for cristalino, que a penicilina seja cristalina. Beleza. Agora,
Digamos que a mãe não foi tratada adequadamente, mas a criança não tem alteração clínica, nem radiológica, nem hematológica, nem licórica, e a sorologia dela foi negativa. Tudo negativo nessa criança, mas a mãe não tratou adequadamente. O parceiro não tratou. Qual vai ser a punição? Vamos lá. Vai tomar um benzetacil antes de ir para casa. A mãe não tratou adequadamente, mas o recém-nascido é todo VDRL negativo e o restante dos exames todos ok. Vai tomar uma penicilina benzatina e vai para casa. Só que tem um detalhe. Eu tenho que garantir que ele será acompanhado. Que ele voltará para o ambulatório que eu acompanho daqui a um mês. Ele volta no ambulatório. Garante que ele volta? Garante? Eu não garanto nada. Se você não garante que ele volta, impossível garantir. Então o que a gente vai fazer? Esse que teve tudo negativo e a mãe não foi tratada adequadamente, vai tomar a penicilina cristalina ou procaína, aí tanto faz, porque o líquor foi negativo, pode ser a procaína por 10 dias. Então, a mãe não tratou adequadamente, resposta final, vai tomar 10 dias de penicilina. Porque ninguém garante que a pessoa volta no ambulatório, ninguém. Então, é da minha família, eu vou trazer? Não, então tudo bem, então faz só o benzetacil. Mas, de forma geral, não dá para garantir. Agora vamos para as mães adequadamente tratadas. As mães adequadamente tratadas, a gente tem a seguinte situação. A mãe tratou. Legal. Aí eu vou olhar o VDRL da criança. Digamos que a criança tem um VDRL maior do que o da mãe. O do recém-nascido é maior do que o da mãe. O que acontece aqui? Provavelmente, essa criança que tem VDRL maior do que o da mãe, tem doença. Apesar da mãe ter tratado. Então, ele vai cair aqui num esquema de fazer raio-x de ossos longos, hemograma e líquor. E vai tomar a penicilina procaína ou a cristalina, obrigatório que seja cristalina, se o líquor estiver alterado. Se o líquor estiver normal, pode fazer a cristalina? Pode. Mas ele é obrigatório a cristalina se o líquor estiver alterado. Agora vamos pensar a situação que a mãe tratou e o VDRL da criança, ele é igual ou menor do que o da mãe ao nascimento. E ela tratou, o VDRL foi caindo, quando nasceu dela era 1:8, da criança 1:8 ou 1:4. Positivo, mas igual ou menor do que o da mãe. Isso é anticorpo materno. O que eu faço? Posso liberar a criança. Posso liberar se eu garantir que ela volta. Tá? Se eu não garantir que ela volta, que eu não vou garantir que ela volta, eu faço toda a investigação e faço a penicilina cristalina ou procaína. E, finalmente, a mãe tratou, melhor dos mundos, a mãe tratou, a criança tem VDRL negativo, não é nem valor baixo, é negativo, e não tem qualquer alteração clínica. Essa aqui não precisa tratar, não. Tratamento contraindicado, quer dizer, não necessário. Logicamente, se eu garantir que ela volta. Ela vai voltar? Não sei. Então, essa aqui vai sair, pelo menos, com benzetacil. Então, moral da história. A mãe tratou adequadamente, vai sair no mínimo com benzetacil. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Aí dele se ele tiver um VDRL positivo. Mesmo que seja 1:1, se ferrou, amigo. Vai tomar 10 dias de penicilina. Não tem jeito, cara. É certo que é nítido para a gente que essa forma de abordagem, ela tem um quê de exagero, sem dúvida. As políticas de saúde têm um quê de exagero porque elas querem pegar todo mundo. É melhor fazer uma penicilina para quem não tem nenhuma doença do que deixar de fazer para quem tem doença. Então, as políticas de saúde para a população como um todo, geralmente elas são um pouco exageradas, mas tem essa motivação, você não deixar passar ninguém. Então, a mãe tratou, se a criança tiver o reagente ou maior o VDRL, a gente vai fazer todos os exames, não alterou o líquor procaína ou cristalina, alterou o líquor cristalina. A mãe tratou VDRL menor ou igual da mãe, deve ser anticorpo, só acompanha. Mas não vou seguir? Não garanto que vou seguir, então faz os exames todos e faz penicilina, procaína ou cristalina. Tratou VDRL não reagente, só seguir. Se eu garantir. Se eu não garantir, como eu não garanto,
benzatina. Vamos em frente. Como é que é esse segmento? Vamos fazer VDRL com 1 mês, com 3, com 6, com 12, com 18 meses de idade. 2 VDRLs negativos, já posso suspender esses VDRLs. Eles vão ficar negativos em meses até 2 anos, mesmo com tratamento. Pode demorar um pouco. Vale a pena fazer teste treponêmico do recém-nascido? Não. Com 1 ano de idade? Não. Quando ele tiver 18 meses, aí sim, faço o teste treponêmico. Aí eu confirmo, se for positivo, e o VDRL já negativou, ele tratou, está bem tratado, só que ele tem a cicatriz imunológica, o teste treponêmico, mostrando que ele já teve doença. Ok, tranquilo, está resolvida. Mas se esse FTABS for negativo, mostra que todo aquele nosso tratamento foi um exagero. Mas tudo bem, uma penicilina dói, mas está resolvido, já fez, né? Não faz mal a ninguém. Igual canja de galinha, está resolvido. E quando o líquor está alterado? Tem que fazer punção lombar a cada 6 meses até o líquor normalizar. Em relação à biossegurança, o recém-nascido em tratamento para sífilis congênita precisa de isolamento? Precisa de precauções de contato por até 24 horas depois de iniciado o tratamento. Depois de 24 horas já de penicilina, ele está liberado para ter contato. Você não precisa mais se paramentar para examiná-lo. A indicação de tratamento com penicilina cristalina no recém-nascido com diagnóstico de sífilis congênita que apresentar sorologia positiva para HIV, pênfigo palmo plantar, VDRL positivo no líquor, hepatite sifilítica ou pseudoparalisia de Parroa. Quem é que precisa obrigatoriamente da cristalina? VDRL positivo no líquor, neurosífilis, letra C. Agora a gente vai falar do citomegalovírus, o CMV. Faz parte da família do herpes vírus, é a causa mais comum de infecção congênita, até mais que a sífilis. Ele pode provocar doença de inclusão citomegálica, que é uma doença grave no recém-nascido. Em adultos, quando acontece a infecção adquirida, pode levar a síndrome mononucleose-like, com adenopatia, hepatospleno, linfócitos atípicos no hemograma, enfim. É a infecção congênita mais comum, porque as fontes de transmissão são saliva, leite materno, secreções vaginais, urina, sêmen, fezes e sangue. Transfusão de leucócito. Pega aquele paciente super neutropênico. Vamos transfundir leucócito para ele. Tem que ver esse paciente super neutropênico, um paciente com uma neoplasia, né, uma plasia de medula, é um paciente imunodeprimido. Tem que ver se esse sangue do doador tem anticorpo para citomegalovírus. Se ele for positivo para citomegalovírus, é melhor não transfundir. Porque o leucócito ele carrega o citomegalovírus. Então, não deve transfundir. Como é que é o risco da infecção fetal? Se a mãe fez a primo-infecção pelo citomegalovírus na gravidez, o risco será maior. Como o citomegalovírus é da família do herpes vírus, às vezes ele fica latente e até em atividade muitos anos depois. Pode acontecer. Mas aí o risco de transmissão, quando a infecção é materna recorrente, cai bastante. Na infecção congênita, que acontece dentro do útero, a criança nasce com o citomegalovírus, 90% serão assintomáticos. Não tem nada no nascimento. Só que essa infecção pode levar, quando congênita, a uma perda auditiva neurosensorial, em 7%. 5% vão ter a doença de inclusão citomegálica grave, que é nascer ictérico, trombocitopênico, com microcefalia, com calcificação cerebral periventricular. Às vezes, clinicamente, se assemelha a uma sepse. E 5% vão ter uma doença leve a moderada. Então, a maioria é assintomático. O grande problema da infecção pelo citomegalovírus intraútero é a complicação tardia mais comum, que acontece em 7%, que é a surdez neurosensorial. É aquela história, você me vê, mas eu não te ouço. É isso que é a verdade. Você me vê, mas eu não te ouço. É a surdez. A doença de inclusão citomegálica, que acontece em 5% das situações da infecção congênita, a criança nasce pequena para a idade gestacional, retardo do crescimento intrauterino, tem prematuridade, tem hepatospleno, tem icterícia, tem trombocitopenia, microcefalia e calcificações intracranianas na parede ali do ventrículo, periventriculares.
Isso é bem importante porque costuma cair em prova. Como é que é a calcificação no citomegalovírus congênito intracerebral? Ela é periventricular. Pode ter também uma surdez, que é a principal complicação a longo prazo, corioretinite, aumento da proteína no líquor. A infecção perinatal, secreções cérvico-vaginais, quando está nascendo, pode passar quando está nascendo, e não dentro do útero, né? Num parto vaginal, 6 a 12% podem receber o citomegalovírus e no leite materno 50%. Então não pode amamentar. Errado. Porque a infecção adquirida depois do nascimento, ela não causa nenhuma sequela. O risco seria para prematuros de muito baixo peso. Esses têm chance de ter doença adquirindo depois do parto. Ter problema com citomegalovírus. Só que uma criança de menos de 1.500 não mama no peito. Então, está resolvido. Criança que pode mamar no peito, mesmo que ela pegue o citomegalovírus pelo aleitamento, não tem problema, porque é adquirido, não é congênito. O problema é o congênito. Diagnóstico. Como o citomegalovírus está em todos os lugares, se você demorar 1 ou 2 meses para fazer um exame para o citomegalovírus, eu não sei se aquela infecção é congênita ou adquirida depois do nascimento. Isso faz diferença no prognóstico. A congênita pode ter um prognóstico bem pior. Então, o ideal, se a mãe tem exames positivos na gravidez, é quando a criança nasce, nos primeiros dias, fazer um PCR para citomegalovírus na urina e na saliva, principalmente na urina. Ou uma cultura, mas o PCR é melhor. Sorologia e IgG pode ajudar. A criança tem um IgG de tal titulação, depois de um mês aumenta 4 vezes, então ela realmente está produzindo anticorpo. E o IgM, que seria ótimo para fazer o diagnóstico? O IgM não passa pela placenta. Então, se tem IgM na criança, é dela. Ela que produziu, porque ela tem o citomegalovírus. Só que o IgM, nesse caso, a técnica é pouco sensível, então vai ajudar pouco. Tratamento. Na doença de inclusão citomegálica, o ganciclovir. O ganciclovir pode levar a uma depressão da medula, uma aplasia da medula. E aí uma segunda opção seria o foscarnet. Mas a droga de primeira escolha é o ganciclovir. Com o ganciclovir, esse risco da surdez diminuiria. Só que não dá para usar ganciclovir a vida toda. E como o citomegalovírus vai ficar lá, não tem como resolver essa questão. Pelo menos por enquanto não. Como é que eu vou fazer uma droga que tem um efeito colateral gravíssimo, que é a depressão da função da medula óssea, para evitar um problema que talvez aconteça daqui a muitos anos? Não tem como. Vou matar a criança pelo tratamento. Então, só vou usar o ganciclovir nas situações de doença de inclusão citomegálica que pode matar o recém-nascido. Tem uma hepatospleno, uma hemólise, uma trombocitopenia, está morrendo, então vamos usar o ganciclovir. A criança está assintomática, mas tem o citomegalovírus. Espera. Agora o herpes. A gente tem o herpes 1 e o herpes 2. O herpes 1, ele infecta, na verdade tem vários herpes, né? Mas esses de lesões vesiculares, que aparecem na boca, por exemplo, infecta a pele, mucosa acima da cintura. Então, foi à praia, ficou muito tempo no sol, pum, aparece aquela bolinha, né? Ou então está muito estressado, preocupado, pum, aquele herpes labial. Esse é o tipo 1. O que infecta o recém-nascido é o tipo 2, porque esse é o herpes da genitália. E é esse que o feto, a criança vai adquirir ao nascimento. Então, ao nascimento, a infecção pelo herpes, ao contrário da infecção pelo citomegalovírus, ela não vai se dar tanto dentro do útero, ela vai se dar no nascimento. Ali no canal do parto. A maioria é herpes 2. Então, predomina a transmissão durante o parto. 5% de transmissão é intraútero, é raro, e 10% no pós-parto. O problema é aqui, ó, a transmissão no parto. Aqui, a aquisição no nascimento é perigosa, diferente do citomegalovírus, que o problema é a aquisição intraútero. No herpes, não, a aquisição no nascimento é perigosa. Quando a infecção genital materna é primária, pelo herpes 2, a taxa de transmissão é muito alta, pode chegar a 50%. Quando é uma doença materna recorrente, de vez em quando ela tem a lesão genitália, a taxa de transmissão diminui, porque apesar de estar lá a lesão, ela já tem anticorpo. E aí a taxa de transmissão diminui, cai para 1 a 3%.
Como é que se manifesta clinicamente esse herpes adquirido no periparto? Começa com uma infecção de pele, face, olho, boca, menos de uma semana depois do parto, 5 a 6 dias depois do parto. Se não tratar, há uma chance grande de progredir para uma infecção do sistema nervoso central na segunda semana, 8 a 12 dias de vida. E pode, ainda na primeira semana, acontecer uma infecção disseminada. A lesão característica do herpes perinatal, opa, tem o dedo aqui, o negócio foi que foi, né? A lesão característica do herpes são as vesículas. E depois de estourada a vesícula, uma úlcera na pele, na face, que acomete 30% a 43% dos recém-nascidos. Não são todos, né? Então não dá para confiar só nisso. Mas se eu tenho um recém-nascido com alterações clínicas, com lesões vesiculares na face, principalmente, tem que pensar em herpes. Pensei em herpes, tratei. Não dá para esperar. Não dá para esperar porque as consequências são ruins. Quando é que eu penso que tem acometimento do sistema nervoso central? Independente do herpes. Quando tem letargia, quando tem tônus muscular reduzido, convulsões, vou pensar que tem uma lesão no sistema nervoso central. E nessa criança, se eu tiver pústula, vesícula ou uma conjuntivite, uma ceratoconjuntivite, tem que pensar no herpes. Se não tratar aquele herpes inicial, 70% vai complicar, fazendo doença do sistema nervoso central ou disseminada. Então aí, ó, as lesões vesiculares na face, pegando ali o olho, uma foto do Redbook. Herpes simples neonatal, pegou aqui um pouco a orelha também, né? Ó, lesão vesicular, bem visível, né? Bem fácil de ver. Pegou a mãozinha também. Então, quadro diagnóstico. Esse quadro clínico, essas vesículas, o isolamento do vírus, a sorologia específica, demonstração do material ali nas vesículas por biópsia, ou até no líquor, quando tem meningoencefalite herpética. Aí eu posso fazer o PCR do líquor. Como é que é o líquor na meningoencefalite herpética? Tem hemácia, tem aumento de leucócitos, tem pleocitose, as custas de linfócitos principalmente, aumento da proteína e glicose normal. Um líquor de meningite viral, não é específico para o herpes. Agora, se eu tiver PCR para herpes no líquor, aí fechou, que é uma meningoencefalite herpética. Outra característica, essa que talvez dê um resultado mais imediato do que esperar um resultado de PCR. Quando eu tenho uma meningoencefalite herpética, principalmente na fase neonatal, é comum o acometimento do lobo temporal. Então, um eletroencéfalo ou uma ressonância mostrando lesão do lobo temporal numa criança com meningoencefalite, tem que pensar em herpes e tratar, mesmo que você não tenha o diagnóstico na mão fechado. E o tratamento, nos casos de meningoencefalite, é feito com aciclovir, quando não tem meningoencefalite também. Quando tem meningoencefalite, o tempo é que se estende, né? Em vez de uma semana, a gente parte para 2 ou 3 semanas de tratamento. E como é que eu posso tentar evitar isso no manejo obstétrico, essa passagem do herpes? Se a gestante, em trabalho de parto, tem lesão primária ou mesmo recorrente na genitália no início do trabalho de parto, qual é o melhor caminho para a criança nascer? Cesárea. E aí vai diminuir o contato ali com as lesões, diminuir o risco da transmissão no parto, que é o grande problema para o herpes. Agora a gente entra na toxoplasmose. O toxoplasma é um protozoário, né, adquirido por via oral ou transplacentária. Transplacentária que é o problema, que é a toxicogênita. Bem, no primeiro trimestre, se eu tiver uma gestante que adquiriu o toxoplasma no primeiro trimestre, se ela não tratar, a taxa de transmissão para o feto é de torno de 17%, 20%. Por quê? Porque a placenta é um bom filtro. Então, 17% das crianças serão contaminadas, o restante não. Só que se passar nessa fase, é a fase da embriogênese. Eu vou ter muita lesão no recém-nascido, quando a criança nascer. Quando a mãe adquire o toxoplasma no final da gravidez, a taxa de transmissão para o feto aumenta muito. Porque no final da gravidez a placenta já está um pouco caduca, né? Não consegue filtrar bem os elementos. E aí passa muito toxoplasma para a criança. Só que aí a criança fisicamente nasce bem, tem pouca lesão, porque foi antes da fase da embriogênese. Mas não diminui o risco da corioretinite, que é o grande problema na toxo congênita. Quais são, então,
os sinais que compõem a tríade clássica da toxoplasmose congênita. Destaque para corioretinite e mais, hidrocefalia e calcificações cerebrais, que nesse caso são espalhadas, são grosseiras. No citomegalovírus, lembra? Era periventricular. Na toxo é espalhado. Essa é a corioretinite e essa é uma foto do Nelson, onde A e B são o mesmo paciente. Hidrocefalia, calcificações, tratou. Fez o diagnóstico assim que nasceu. Como é que a criança evoluiu? Melhora da hidrocefalia e uma calcificação residual. Paciente C demorou a fazer o diagnóstico. Quando botou a válvula, já tinha as calcificações, já tinha uma hidrocefalia gigantesca, orelha de Mickey, né, que o pessoal chama, e não resolveu completamente. No D, mostrando uma microcefalia. Nem sempre eu tenho a hidrocefalia, às vezes é uma microcefalia e as calcificações. E aqui no E e F, mesmo paciente, só que também demorou a começar o tratamento. Então colocou a válvula, melhorou a hidrocefalia, mas também não resolveu, como aqui no caso de AB. Problema importante na toxicogênita. Mais de 50% dos recém-nascidos com toxicogênita adquirida dentro do útero são completamente normais ao nascimento. Quantos desses terão lesão ocular? Próximo de 100%. Só não digo 100% porque na medicina não há 100%. Né? Sempre tem aquele que escapa, não sei como, mas próximo de 100%. Uma das poucas vezes que o Brasil aparece no Nelson, uma cidade no Rio Grande do Sul, Erechim, onde fizeram alguns trabalhos mostrando uma alta taxa de prevalência de toxoplasmose, de lesão ocular na cidade. O pessoal come muita carne crua e tudo mais, churrasquinho, e aí... Enfim, certamente isso já está melhor controlado, porque é um trabalho antigo, mas foi publicado no Nelson. Está lá, Brasil, com Z. Somos nós. Outros sinais de toxicogênita. Criança nasce pequena para a idade gestacional, PIG, retardo do crescimento intrauterino, icterícia, trombocitopenia, microcefalia, pode ter surdez também. E o diagnóstico? No feto, quando há uma desconfiança, ou seja, a mãe faz uma sorologia e mostra um IgM positivo para tóxico. Então, em torno de 17, 18 semanas de gestação, vale a pena fazer uma miniocentese e ter o PCR para tóxico do líquido amniótico. Isso pode mostrar o diagnóstico. O ultrassom fetal pode mostrar uma hidrocefalia, calcificações. E no recém-nascido, aí fica mais fácil identificar o toxoplasma no sangue, fluidos corpóreos, fazer IgM, que aí se for positivo é do recém-nascido, tem o IgM ELISA, Zaga, o IgG aumentando 4 vezes, faz hoje, faz daqui a um mês, aumentou 4 vezes, é anticorpo produzido pela criança, então tem a tóxico. Como é que trata a tóxico congênita? Na criança, sulfadiazina mais pirimetamina. Durante 1 ano. Essas drogas interferem no metabolismo do ácido fólico, dificultando ou praticamente impedindo a formação do ácido folínico. Então, além do tratamento da sulfa mais pirimetamina, você faz o ácido folínico, já que você não adianta dar ácido fólico, porque a progressão, a transformação do ácido folínico é que está impedida. Não adianta dar o precursor, tem que dar o produto final, que é o ácido folínico, que é relativamente caro, mas você faz lá segunda, quarta e sexta, enquanto faz sulfa com pirimetamina. Já trabalhei há muito tempo atrás num ambulatório de DIP, que a gente fazia, como o ácido folínico era caro, fazia o fermento Fleischmann, que o pessoal tinha pesquisado lá que tinha ácido folínico. Ficava imaginando que podia dar alguns gases, né, um fermento e tal, mas passava também, a colherzinha, fermento Fleischmann. Enfim, mas o ácido folínico não serve para tratar a toxoplasmose. Ele combate o efeito colateral do remédio, que é a sulfadiazina mais pirimetamina. Se houver corioretinite, ou aumento de proteína, ou a lesão da corioretinite está próxima da mácula ou envolvendo a mácula, vale a pena, é sugerido, 1 semana de prednisona. Talvez melhore um pouquinho a lesão ocular. E na gestação, como é que trata? Na gestação, se eu pensar em tratar a mãe, a gestante e a criança, é melhor dar um remédio que passe pela placenta e trate a criança, como a sulfadiazina pirimetamina. Só que talvez,
mas não dá para arriscar, a perimetamina seja teratogênica. Então não dá para fazer nas primeiras 14 semanas. Então o que o livro recomenda é que nas primeiras, eu botei 17 aqui, já vou explicar por quê. Nas primeiras 14 semanas, faça uma droga que não seja teratogênica, como a espiramicina. Como ela diminui, trata, elimina o toxoplasma, ela diminui a taxa de transmissão para a mãe. Mas se passar, ela não vai tratar, porque ela não passa pela placenta. Se ela não passa pela placenta, ela não é teratogênica. Essa é a vantagem dela. Como é que eu sei que o feto pode ter toxoplasmose? Aquela amniocentese a partir de 17, 18 semanas de idade gestacional permite mostrar um PCR para tóxico já no líquido amniótico. Então, com essa idade, 17, 18 semanas, eu posso começar a ter certeza por um exame objetivo de que há infecção do feto. Aí eu mudo o tratamento para perimetamina com sulfa. Agora, vamos imaginar outra situação. Uma mãe com HIV, que não consegue debelar a infecção pela tóxico. Então, para ela, nas primeiras 14 semanas, espiramicina, a partir daí, sulfa com perimetamina. Então, a liberação para fazer a sulfa com perimetamina na gestante é 14 semanas. Mas alguns artigos falam, faça a partir de 17 semanas, principalmente se você tiver mais certeza de que há a tóxico no feto. Porque aí, usando a sulfa e perimetamina, posso ter um pouco mais de problemas. Mas ela é mais segura depois de 14 semanas. Então, primeiro trimestre, só a espiramicina. A partir do segundo trimestre, posso usar a sulfa com perimetamina. Posso usar a espiramicina a gravidez inteira? Se você mostrar que o feto não tem problema, pode. Mas cuidado, fica atento. E a gente vai finalizar as infecções congênitas com a rubéola congênita, aonde ser pequeno para a idade gestacional é comum. E, aliás, é a alteração mais comum. E a gente foi vendo, se a gente olhar um pouquinho para trás agora, todas essas infecções congênitas, a criança nasce pequena para a idade gestacional. A maioria. Aquela que ela não nasce é no HIV, mas aí vantagem nenhuma ter HIV, né? Melhor não ter nada. A tríade, apesar do sinal mais comum da rubéola congênita nascer pequeno para a idade gestacional, isso é muito inespecífico. A tríade que caracteriza a rubéola congênita, a gente pode fazer assim, um coraçãozinho desenhado aqui na gente mesmo. Porque é a única infecção congênita que pode levar a uma cardiopatia, que é uma miocardite, um defeito estrutural, como um PCA, uma estenose da artéria pulmonar. Então, coração, catarata e surdez. Desenho um coraçãozinho aqui, passando pelo olho e pelo ouvido. Então lesão do coração, catarata e surdez. Essa é a tríade clássica da rubéola congênita. Olha umas questõezinhas. A síndrome clássica que cursa com microcefalia, calcificações cerebrais periventriculares, surdez e ápatos pleno é sugestiva de quê? Calcificações periventriculares, surdez. Qual é esse agente? Citomegalovírus, letra D. Na investigação de um recém-nascido com suspeita de infecção congênita, a presença de calcificações cerebrais grosseiras ao raio-x de crânio e corioretinite, calcificações grosseiras, espalhadas. E corioretinite, qual é a doença? Toxoplasmose, letra E. Escolar de 9 anos apresenta eritema no olho direito, queda da acuidade visual e turvação do cristalino. O diagnóstico presuntivo é toxoplasmose ocular. E ele é tratado com perimetamina e sulfadiazina. A acuidade visual do paciente começa a melhorar. Mas na 5ª semana de tratamento, a queda do estado geral e o hemograma mostra hematócrito 28, VCM 95, está aumentado, então tem uma anemia com macrocitose, leucócitos 3.500, plaquetas 40.000. Parece que tem uma hipofunção da medula. Qual é a intervenção mais apropriada relacionada ao quadro atual? Ele está tratando direitinho, com sulfa mais perimetamina. Mas faltou o que aí nesse tratamento? Prescrever aciclovir, ácido folínico, prednisona, vitrectomia, aumento das doses de perimetamina. Faltou, o que está provocando essa anemia e também uma hipofunção medular? A falta do ácido folínico. Então, letra B, administrar ácido folínico. Mariana está grávida, tem 14 semanas de gestação. Entre os exames solicitados no pré-natal foi pedida uma sorologia para toxoplasmose. Os resultados mostraram sorologia IgM positivo e IgG positivo. O médico que assistia a paciente solicitou uma medida de avidez da IgG. A percentagem de avidez foi
menor que 30%. A questão aqui é a seguinte: esses exames de toxoplasmose já estavam positivos antes da gravidez ou não? Essa é uma infecção aguda ou antiga, que ainda tem sorologia positiva? O teste de avidez do IgG serve para isso, para eu descobrir se a infecção é recente ou antiga. Se for antiga, riscos próximo de zero, principalmente se ela for imunocompetente. Se for recente, o risco fica bem grande. Então, nossa impressão sobre o caso. Então, essa avidez é a capacidade do IgG se ligar a um antígeno. Como é que vai ser a força de ligação? Dependente do tempo. Quanto mais tempo tiver passado, maior é a avidez. Então, funciona assim. Porcentagem menor que 30%, a infecção foi nos últimos 60 dias. Mas já ali também nos últimos 120 dias. Então, entre 60 e 120. Vamos considerar 120. Nos últimos 4 meses. Mais importante, percentagens acima de 60%, a infecção foi há mais de 60 dias, mais de 2 meses, mas ali também mais de 4 meses. Então é infecção antiga. A avidez elevada é o que a gente quer, porque é uma infecção antiga, talvez de antes dessa gravidez, e aí a gente fica muito mais tranquilo. Percentagens entre 31% e 59% são inconclusivas. Então, o problema é quando a porcentagem do teste de avidez é menor que 30%. Geralmente é uma infecção recente. E aí, provavelmente foi durante a gravidez, o que aumenta o risco de transmissão para o feto. Então, ela tem o teste de avidez menor que 30%, ocorreu agudamente a infecção. Prematuro com 36 semanas de idade gestacional, PIG apresenta aos 7 dias de vida quadro de icterícia e exantema petequial. Ictérico, 3 cruzes até a zona 3 de Kramer, petecas em troncos e membros inferiores, fígado A4, baço A2. Hépatos pleno, icterícia, petequia, sopro, 4 cruzes em 6. Diante deste quadro, qual é a sua principal hipótese diagnóstica? Então, hépatos pleno, sopro... Opa, que isso? Essa é a rubéola. É a rubéola. Quando eu estou diante de um quadro de icterícia, exantema petequial, hépatos pleno, estou pensando numa infecção congênita e tenho um sopro sistólico, tem cardiopatia, tem que pensar em rubéola. Tem leucocoria, então deve ter uma catarata também. Então, cardiopatia, catarata, só faltou a surdez que não dava para ver no prematuro. Então, fez a tríade aí da rubéola congênita, letra C. Recém-nascido de 32 semanas de idade gestacional apresenta desde o primeiro dia de vida quadros de letargia, crises convulsivas, hépatos pleno, petecas. Então, prematuro, letárgico, crises convulsivas, hépatos pleno, petecas. Penso numa infecção congênita. Fez uma tomografia no 4º dia de vida, é essa aqui. Ó. Calcificações periventriculares. Qual é a principal hipótese diagnóstica? A medicação indicada e a complicação a longo prazo. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Infecção congênita por quem? Calcificações periventriculares, citomegalovírus. Tratamento. Diante da doença, ganciclovir. Ou foscarnet, mas ganciclovir é a primeira droga. E qual é o risco a longo prazo? Surdez. Beleza? 10 minutinhos, a gente volta.